Dia, meus queridos. Nas aulas passadas, a gente falou sobre os movimentos emancipacionistas. O que são esses movimentos emancipacionistas? Como o nome já diz, emancipar é acelerar algo, ah, adultizar, torná-lo independente, torná-lo ah, com o seu destino próprio, com sua. ah, no caso, a gente está falando do Brasil, né? Então, isso, tornar o Brasil independente de Portugal, né? Da sua metrópole, tornar a sua colônia, né? O Brasil independente da sua metrópole. Nesse caso, tivemos vários movimentos emancipacionistas, porque no caso, como o Brasil era uma colônia de Portugal, vários estados, vários lugares do Brasil queriam essa emancipação, queriam essa independência de Portugal, né? Já que existia essa cobrança exagerada de impostos, as pessoas já estavam abusadas, cansadas de tanto pagar os impostos, né? Então, no século XVIII, começou a explodir esses movimentos de independência do Brasil, esses movimentos de emancipação, por isso chamado movimentos emancipacionistas. No caso, o primeiro movimento emancipacionista na aula passada que a gente estudou foi a Inconfidência Mineira, 1789. Né? No caso aí, o principal líder, o Joaquim da Silva Xavier, né? Joaquim José da Silva Xavier. No caso, o Tiradentes, né? O tão famoso Tiradentes, o alferes hipotético Tiradentes, né? Alferes, o título de dentista, né? Essa Confidência Mineira, como eu já falei, desses motivos, a questão da alta cobrança de impostos, né? A gente sabe que eles tinham até o chamado derrama, né? Quando os impostos estavam atrasados demais, o exército português podia adentrar qualquer casa e cobrar, né, esses impostos atrasados de qualquer forma, tirar você de sua casa, enfim, vários motivos. E a gente viu também a conjuração, sim, a inconfidência, né? Inconfidência é a falta do segredo, né? A confidência é o segredo, inconfidência é a quebra desse segredo. A conjuração baiana foi o movimento mais parecido aí com a independência do Haiti, porque foi um movimento 100% negro, né, feito por negros, com a busca por essa independência aí, tá? Tendo como líder aí o Cipriano Barata. Foram lançados vários pasquins na época, que eram jornais sem autoria própria, com críticas ao governo. Ok, agora a gente vai falar melhor sobre esse processo de emancipação. Esse processo do Brasil de independência foi um processo de emancipação, né? Um processo de independência muito lento. Não foi da noite para o dia que ocorreu isso, né? Todo mundo lembra que aqui em 1806 e 1807, que na página 126, a gente falou nas aulas passadas sobre o Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, em 1805, ele decretou o chamado bloqueio continental, né? Que quem comercializasse com a Inglaterra, que era a inimiga principal e a inimiga declarada da França, ele invadiria o território. E o que Portugal fez? Portugal desobedeceu essa ordem do bloqueio continental e comercializou com a Inglaterra, porque tinha dívidas com a Inglaterra. Então, Napoleão Bonaparte vem em 1807, ele vem cumprir a sua promessa. Aliás, em 1808 ele vem cumprir a sua promessa. Ele vem invadir Portugal. Então, o que aconteceu com a família real portuguesa? Fugiram para o Brasil. Né? Antes da fuga para o Brasil, quem comandava o Império, né, de Portugal era a Dona Maria I. Só que aí ela ficou louca
né, estava passando pelos problemas mentais. Quem assumiu foi o seu filho Dom João VI, tá? Então, Dom João VI já estava no trono quando aconteceu isso, a fuga para o Brasil. 14 anos depois, o seu filho Dom Pedro I, né, convoca a independência do Brasil. Então, foi um processo, ó, bem lento, né? Processo que durou aí bastante tempo para que houvesse essa independência propriamente dita do Brasil. Então, acontece aí, em 1808, eles fogem para o Brasil, limpam os cofres de Portugal, fogem para o Brasil com o seu séquito. Séquitos são pessoas que acompanham o rei por necessidade ou por vontade própria. Então, esse séquito veio aqui num total de 15 mil pessoas. Tá? E aí, contraindo mais uma dívida com a Inglaterra. Tem aqui na página 128, a gente está vendo esse tratado da amizade e da aliança. Nesse tratado da amizade e da aliança, a Inglaterra tinha esse tratado de amizade com Portugal. Então, quando foi para invadir a Guiana Francesa, eles ajudaram. Quando foi para escoltar toda a frota marinha de Portugal para cá, a marinha inglesa escoltou todo o séquito, toda a família real para o Brasil. Então, aí já foram aumentando as dívidas, né? Já foram aumentando as contas. O Tratado de Comércio e Navegação. Quando os portugueses eles chegam aqui, eles decretaram esse tratado de navegação e comércio, onde eles diziam, nós vamos baixar os impostos para os ingleses. Os produtos ingleses vão entrar no Brasil pagando menos impostos. Os produtos ingleses, eles vão pagar 15%, né, de impostos. Os produtos portugueses vão pagar 16%, mais caro do que os produtos ingleses. E os produtos de outras nações vão pagar 24%. Então, é tudo isso para pagar a dívida com a Inglaterra, né? Que já havia essa dívida, porque Portugal vivia pedindo dinheiro emprestado à Inglaterra, e com essa ajuda marinha, com essa ajuda para tomar as Guianas, com essa ajuda para ser transportado, ser escoltado até o Brasil. Quando a família real portuguesa chegou ao Brasil, o Brasil melhorou, teve vantagens para o Brasil. Foram criadas bibliotecas, foi criado o Banco do Brasil, foi criada a Biblioteca Nacional, em 1814, foi criado colégios militares, academias militares, foi criada a Casa da Moeda, foi criado o Teatro São João, foi colocado o Brasil, foi substituído o título de colônia para o título de Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso foi muito importante, porque aí o Brasil também começou a ter a liberdade para produzir, porque antes o Brasil não podia produzir, só manufaturas, produtos manufaturados, produtos simples, feitos à mão. Agora não, o Brasil começa a se industrializar, começa uma indústria aqui e acolá. Foi proposta a liberdade religiosa também. Antes, a única religião permitida no Brasil era o catolicismo. Agora não, agora outras religiões podem ocorrer também, tá? Principalmente as religiões protestantes, porque muitos ingleses, né, eram protestantes. Então, eles podiam professar sua religião aqui no Brasil também. Então, a chegada da família portuguesa para o Brasil foi bastante importante, porque trouxe várias melhorias para o Brasil. Enquanto que a família real portuguesa chega ao Brasil, limpou os cofres de Portugal, deixou o povo de Portugal numa penúria muito grande. Né? Aqui na página 130 está falando isso. Lá na atividade vai te perguntar, tá? O que ocorreu em Portugal após a saída da família real portuguesa. Lógico que Dom João VI deixou o sucessor lá, os seus líderes lá, para sucederem ele, logicamente. Seria, né, um ponto de apoio. Mas o povo queria fazer essa revolução do Porto, né? Chegou a fazer essa revolução do Porto em 1820. O que foi a revolução do Porto? Olha, o povo tomou o poder. O povo disse, olha, já que o rei
nos abandonou, limpou os nossos cofres, a gente não vai ficar aqui com ele governando a gente lá do Brasil, não. Nós vamos tentar tomar aqui o poder e vamos instaurar aqui uma república constitucional, né? Uma república, uma forma de governo em que o presidente ele exerça o poder através dos livros das leis, né? Das principais leis do país, da Constituição, né? Então, em 24 de agosto de 1820, o coronel Sebastião Cabreira tenta tomar, né? Tenta instaurar essa república constitucionalista lá em Portugal. Deu certo? Continuou assim? Não. Logo depois o rei conseguiu restituir os seus poderes. Mas lá na atividade vai te perguntar o que foi a Revolução do Porto, você vai dizer isso. Foi a tomada do poder pelo povo para instaurar uma república, já que Portugal, né, teria sido abandonada pelo Dom João VI e sua comitiva, né, fugindo para o Brasil. Em 1817, aqui no Brasil, na página 71, aconteceu a Revolução Pernambucana, tá? Mais uma tentativa de emancipação, mais uma tentativa de independência com relação ao resto do Brasil. O principal líder foi o José de Barros Lima, conhecido como o Rei Coroado. Tá? Nem preciso dizer que essa revolução foi por causa do aumento do preço das coisas, né? Por causa do aumento do preço dos impostos. Os pernambucanos eles já não aguentavam mais, estavam passando por fome, estavam passando pelo aumento do preço da cotonicultura, que é o algodão, da cana-de-açúcar, que são os seus principais produtos agroexportadores, tá? Então, eles tentaram, né, que houvesse essa revolução, essa independência, mas não conseguiram, não. O governo enviou o exército, né, e massacrou essa revolução, massacrou esses revoltosos, tá? Ok, agora, por favor, façam essa atividade aqui da página 132 até a página 133. Na próxima aula, a gente continua com esse processo de emancipação brasileiro. Bom dia, tudo de bom.